Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, dia 29 de junho, domingo, a igreja celebra Santos Pedro e Paulo apóstolos. É uma solenidade, um domingo. E ninguém mais, ninguém menos do que esses dois santos para serem celebrados juntos, porque ambos podemos dizer que são os pilares da igreja de Roma, a igreja mais antiga, a igreja mais bela, a igreja mais digna de fé de todas as igrejas. Hoje, celebrando a solenidade desses dois homens de Deus, São Pedro e São Paulo, a igreja traz à nossa memória o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versos do 13 ao 19. Esse Evangelho é muito importante para podermos identificarmos quem é a igreja de Deus, ou qual é a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ela está? Quais são as suas características? Como nós podemos saber se estamos ou não dentro da igreja que Cristo fundou? Primeiro, é necessário nós sabermos se essa igreja tem fé apostólica, se essa igreja tem sucessão apostólica, se essa igreja tem tradição apostólica. E aí, meus irmãos, vamos começar essa reflexão a partir desse evangelho. São Mateus 16, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou aos discípulos. Se hoje Jesus perguntasse a nós, aos católicos, o que pensam os protestantes a respeito do Filho do Homem? Quem é Jesus para eles? Nós iríamos dizer, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jesus é o Arcanjo Miguel. Segundo as Testemunhas de Jeová, Jesus é o Arcanjo Miguel. Segundo outras denominações, Jesus não é o Arcanjo Miguel. Segundo algumas denominações protestantes, para não citar os nomes, Jesus mandou guardar o sábado. Para outras congregações cristãs, Jesus não mandou guardar o sábado. Para outras congregações cristãs, existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para outras, não existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para outros, na comunhão, na ceia, Jesus está presente espiritualmente, como dizia Calvino. Para outros, Jesus está presente consubstancialmente, como dizia Lutero. Para outros e muitas outras congregações, Jesus não está presente de maneira nenhuma, porque é só um simbolismo da ceia. E nós ficaríamos aqui, meus irmãos, quem sabe, a noite toda, o dia todo, querendo entender quem é Jesus para essas congregações. É a mesma pergunta que Jesus fez aos apóstolos, ele faz a nós hoje. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Hoje, poderíamos dizer que Jesus é qualquer coisa, como dizem os protestantes. Ou, quem sabe, como dizem alguns seculares, ele é o maior psicólogo que já existiu, ele é a maior liderança que já existiu, ele é o maior filósofo que já existiu. São diversas as respostas, tanto do mundo secular como do meio protestante. São diversas as respostas. Então Jesus seria uma metamorfose ambulante. Mas no versículo 15, meus irmãos, aqui está o grande segredo e o pontapé inicial para sabermos qual é a igreja de Jesus Cristo. Onde ela está? Quais são as suas características? No versículo 15, Jesus diz: então Jesus lhes perguntou: e vós? Perguntando aos seus discípulos, aos seus apóstolos: e vós? Quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro respondeu. Simão Pedro, o primeiro Papa, o líder do colégio apostólico, aquele que está sempre em primeiro lugar, sempre à dianteira, sempre falando em nome da comunidade que ele estava ali, conduzindo, guiando, orientando, como o próprio Jesus mostra para nós hoje. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder dos infernos nunca poderá vencê-la. Veja, a igreja de Cristo tem Pedro por pedra. Ah, não, mas não foi Pedro, foi a resposta de fé, a manifestação de fé, a declaração de fé de Pedro. Não importa se é Pedro ou se é a manifestação de fé de Pedro. Mas para mim, para nós, para a Igreja Católica, é Pedro. Porque Jesus, em São João, capítulo 1, versículo 42, Jesus vai dizer: Simão, a partir de hoje, chamar-te-ás Cefas, ou Kefas, ou Petros, que quer dizer pedra. E é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo tem Pedro como Papa. A igreja de Cristo tem Pedro como aquele que tem a primazia, aquele que é o cabeça do colégio apostólico. A igreja de Cristo tem Pedro como o seu pastor. São João capítulo 21, versículo 15 seguintes. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, ou seja, os demais apóstolos. Simão, pela segunda vez, filho de Jonas, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, toda a igreja. E Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o bom pastor, o supremo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, como está em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele mesmo que deu a vida pelas suas ovelhas. Agora, depois de ressurreto, diante de Pedro e dos demais apóstolos, ele diz a Pedro: Tu, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que ali está a igreja de Cristo, onde tem Pedro como cabeça do colégio apostólico, cabeça visível da igreja, fazendo às vezes como uma figura, como uma imagem, como uma tipologia, porém como embaixador, como que sendo o próprio Cristo Jesus pastoreando a sua igreja, porque Pedro é assistido pelo Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz aqui: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, no céu. Ou seja, através do Espírito Santo. Foi Deus que revelou. É Deus que te assiste. É Deus que te dará assistência para que tu seja infalível todas as vezes que tu for ensinar sobre fé e moral. E não somente a ti, mas os teus sucessores, aqueles que virão depois de ti. Ah, Denis, isso não é verdade. Daqui a pouco nós voltamos para a continuidade do Evangelho no versículo 16 e 17. Né? Ou melhor, 18. Por quê? Porque Pedro e os sucessores de Pedro têm essa infalibilidade. Hoje, o Papa Leão XIV. Veja, Santo Irineu de Lyon, livro 3, contra as heresias, no capítulo 3, verso 2, vai dizer: Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas. E aqui ele fala da pentarquia, né? As 5 maiores igrejas: Roma, Constantinopla, Jerusalém, Antioquia e assim sucessivamente. Seria longo demais elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas. Aí ele vai dizer: limitar-nos-emos
a maior e a mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos que nós celebramos hoje, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem presidindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, não é só de Roma, mas de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. E aí ele continua, parágrafo 3:3. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. 2 Timóteo 4:21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guarda viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Então veja, a igreja de Roma, a maior de todas as igrejas, edificada, aquela diocese edificada por Pedro e Paulo, os apóstolos que nós celebramos hoje, é a maior de todas as igrejas. E todas as igrejas só podem estar reunidas em comunhão se estiverem unidas a ela. E ele vai dizer, e não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. Então veja, não era somente Anacleto que tinha visto os apóstolos, que ainda trazia viva nos seus ouvidos a pregação dos apóstolos e nos seus olhos, diante dos seus olhos, a sua tradição, a maneira de celebrar a liturgia, a maneira de celebrar a Eucaristia, a maneira de celebrar os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a crisma, a unção dos enfermos. Não somente ele, mas muitos outros tiveram. No pontificado de Clemente, surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então, a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz. E aqui está falando de Clemente Romano. Primeiro volume da patrística, Clemente escreve cartas à igreja de Corinto. Essa igreja que tanto deu trabalho a Paulo. Onde Paulo teve que dizer, porque alguns diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo. Mostrando que Pedro e Paulo também estiveram, com certeza, em Corinto. Porque senão os da igreja de Corinto jamais diriam nós somos de Paulo, ou outros diriam nós somos de Apolo, ou outros diriam nós somos de Cefas, se Cefas não tivesse estado lá. E aí, meus irmãos, Clemente Romano escreve para a igreja de Corinto reavivar-lhes a fé, para que eles para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé no único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e os seus anjos. Todos os que o quiserem podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam
erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo o que existe. A este Clemente sucedeu Evaristo. Clemente, né? O Papa São Clemente, né? Foi tão importante que Irineu faz questão de dizer, de falar, de anunciar a carta que ele escreveu. A este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com glorioso martírio. Em seguida, Higino. Depois Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Soté. E presentemente, Eleutério. Então, no tempo em que Irineu escrevia esse livro, Eleutério era o Papa que tinha sucedido Pedro, que era sucessor da cátedra da Igreja de Roma, a mãe de todas as igrejas. Aí está a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 12º lugar na sucessão apostólica, Eleutério já era o 12º Papa na sucessão apostólica. Detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós a igreja, chegou até nós na igreja a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Meus amados irmãos, é por isso que a Igreja de Cristo ela tem como cabeça do colégio apostólico, como Papa, como primeiro, fazendo as vezes de Cristo como vigário de Cristo. Não é vigário de Deus, como nos acusa erroneamente e maldosamente os protestantes, que dizem que nós dizemos que Pedro ou que o Papa é o vigário de Deus, como que usurpando o lugar que é de Cristo. Ao contrário, o Papa, o Sumo Pontífice, é vigário de Cristo. O único vigário de Deus é o próprio Cristo. O apóstolo, o Papa, aquele que sucedeu Pedro, é vigário de Cristo. Ou seja, que faz as vezes de Cristo, que nos une a Cristo, para que Cristo, que é caminho, verdade e vida, nos una ao Pai. E aí, meus irmãos, nós podemos ver no versículo 18, Jesus vai garantir essa certeza da primazia petrina. Ele vai dizer, por isso eu te digo, São Mateus capítulo 16, 18, por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha, eu estava conversando hoje nos comentários de um vídeo com um protestante e o protestante dizia, porque eu falei, vocês apostataram, vocês saíram da igreja. Ele disse, não, Deus escolheu um povo que foi infiel a Deus, Israel. E Deus escolheu outro povo, os gentios, que somos nós. Querendo dizer que a promessa, o chamado de Deus poderia ser revogado. Quando na verdade São Paulo vai dizer, aquele que nós também celebramos hoje a sua memória, a memória do seu martírio, São Paulo vai dizer, de dois povos Deus fez um só, isso escrevendo aos Gálatas. São Paulo vai dizer também que não há mais gentio, nem livre, nem escravo, que todos em Cristo formamos um só povo. São Paulo vai dizer também aos romanos que a oliveira cultivada, ou seja, os judeus, os hebreus, os israelitas, muitos dos ramos dessa oliveira cultivada foram cortados porque não aceitaram Jesus como Messias. E ele vai dizer que da oliveira silvestre, ou seja, os gentios, muitos ramos delas foi enxertado na oliveira verdadeira, na oliveira cultivada. E São Paulo vai dizer que se os gentios, os ramos da oliveira silvestre, que são os gentios, se eles não permanecerem fiel, eles serão cortados. E se aqueles do povo de Israel, os judeus, que despertarem para a fé no Messias, eles que são a oliveira cultivada, a oliveira verdadeira, terão ramos desta oliveira enxertados novamente nela, porque Deus fez de dois povos um só, os israelitas, os judeus,
e os gentios, um só povo. Deus não voltou atrás da sua aliança. São Paulo vai dizer, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode voltar atrás. Não pode negar a si mesmo. Se você vê o povo de Israel, desde quando saiu do Egito, nas 12 tribos, saídas do ventre de Jacó, podemos assim dizer, eles foram infiéis muitas vezes ao longo do trajeto de toda a antiga aliança. Mas o Senhor não voltou atrás. O Senhor permaneceu fiel. Eles foram infiéis, mas Deus permaneceu fiel. E um resto, um pequeno resto, que permaneceu fiel. Esse pequeno resto, nós podemos até citar nomes. Maria, mãe de Jesus, José, Zacarias, Simeão, o próprio João Batista, os apóstolos de Cristo. Esse pequeno resto que permaneceu fiel, Deus uniu a este pequeno resto um grande povo, os gentios, que ouviram a pregação desse pequeno resto, que é a igreja que nasce em Pentecostes. Esse pequeno resto anunciou o Messias, e aqueles que eram gentios, que não faziam parte desse povo, ao ouvir a pregação, foram enxertados nesse povo. E Deus fez de dois povos um só, a sua igreja, a Israel de Deus. Nós não somos filhos da Jerusalém política terrena que está em guerra agora. Como diz São Paulo aos Gálatas, nós somos filhos da Jerusalém do alto, que é livre, e esta é a nossa mãe, a santa e amada Igreja Católica. Por isso, meus amados irmãos, essa pregação dos apóstolos, que primeiro foi de viva voz, foi pela tradição, o modo de celebrar o culto, de celebrar a liturgia, de celebrar os sacramentos, que foi transmitido. E Santo Irineu de Lyon ainda fala disso no seu terceiro livro contra as heresias, logo no capítulo 1, no verso 1, a tradição apostólica, ele vai dizer: não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Ou seja, tradição oral, pregação oral e Escritura. Essas duas são dois braços de um rio que nasce de uma só fonte. A tradição não é maior do que a Escritura. A Escritura não é superior à tradição, porque as duas nascem de uma só fonte, Jesus Cristo. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, o conhecimento perfeito. Como ousa dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, de corrigir a igreja, porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo, Pentecostes, que nós celebramos agora há pouco. Foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Esse pequeno resto, que ali em Pentecostes, 120 pessoas, a igreja era composta de um pequeno resto da antiga aliança que permaneceu fiel a Deus e aceitou o Messias enviado por ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pequeno resto saiu e anunciou de viva voz a boa nova de que Jesus morreu para nos salvar. E esse pequeno resto fez com que milhões e milhões, inclusive eu e você que me escuta agora, se você é católico e tem fé, aceitamos Jesus como Messias e fomos salvos graças ao seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 10, versículo 10, por este sacrifício nós somos santificados. Assim, meus irmãos, diz Santo Irineu de Lyon, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo, os apóstolos que nós celebramos hoje, evangelizavam em Roma. E aí fundavam a igreja. Qual igreja? A igreja que Santo Irineu vai dizer que é
a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada dos homens que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Essa igreja, meus irmãos, é a maior e a mais antiga e conhecida por todos. É a igreja de Roma, é a igreja de Cristo, é a igreja una, santa, católica e apostólica. Eles, os apóstolos, pregaram. E Mateus escreveu na língua dos judeus, depois que Pedro e Paulo evangelizavam e em Roma, e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Poderíamos dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, porque Marcos escreve apenas aquilo que Pedro pregava e anunciava. Nada mais, nada menos. Por isso, é um evangelho que entrou para os livros canônicos, mesmo não tendo sido escrito por um apóstolo. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. Veja, o companheiro de Paulo, poderíamos dizer que o evangelho de Lucas é o evangelho de São Paulo, esse gloriosíssimo apóstolo que nós celebramos também hoje. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Ou seja, meus irmãos, eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, o Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, despreza os que tiveram parte com o Senhor, despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai eterno. Ele mesmo condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isso que fazem todos os hereges que negam a Igreja Católica, que negam a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo, o grande autor São Lucas, no Evangelho, na primeira leitura de hoje, mostra para nós, meus irmãos, mostra para nós que Paulo morreu por isso. Ou melhor, que Pedro, se sacrificou por isso, que Pedro quase seria morto por Herodes. Terminando aqui o evangelho no versículo 18, só repetindo, recapitulando, e o versículo 19 de Mateus 16. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E aí, meus irmãos, nós podemos ver a autoridade, o poder do próprio Cristo dado, entregue pela simbologia das chaves. Como diz Isaías 22, você pode ler. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7, onde vai dizer: ele é aquele que tem a chave de Davi, que fechando ninguém abre, que abrindo ninguém fecha. É este mesmo que diz a Pedro: eu te dou, Pedro, essa chave que tem o poder de fechar e ninguém abrir, que tem o poder de abrir e ninguém fechar. Eu te dou, Pedro. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Se opor a isso, meu irmão, se opor a esta verdade de que Pedro faz as vezes de Cristo, e o sucessor de Pedro hoje, Leão XIV, faz as vezes de Cristo. Se opor a isso é fazer como disse o próprio Santo Irineu de Lyon. E é isto que fazem todos os hereges. Se opor a isto é o papel, é a posição de herege. E na primeira leitura de hoje, tirada de Atos 12, do 1 ao 11, veja o que a igreja faz por Pedro. É o que nós devemos fazer hoje, porque o papado é atacado por protestantes, por não protestantes, por materialistas, por ateus, por toda a classe de gente é atacado. O papado é atacado, o Papa é atacado. E o que é que nós devemos fazer como igreja? São Lucas nos ensina. Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era
os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa, a semelhança do que fizeram com Jesus, do que Pilatos fez com Jesus. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja de Cristo, é a igreja que ora por Pedro, é a igreja que ora pelo Papa, é a igreja que ora pelo Sumo Pontífice, pelo Vigário de Cristo, por aquele que tem sobre si as chaves dada pelo próprio Cristo, aquele que tem sobre si a primazia de toda a igreja, aquele que carrega sobre si o cajado do pastor, dado pelo próprio Cristo. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. E a oração da igreja pelo Papa não é infrutífera. Veja, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia. Veja, Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te, depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu o anjo, Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Ou seja, quando a igreja ora, correntes que estão para aprisionar o Papa cai. Portão de ferro se abre sozinho. O anjo do Senhor vem em seu auxílio. E ele é liberto de todas as portas de Satanás que tenta contra a igreja e não consegue prevalecer, porque Deus está com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda leitura, meus irmãos, como nós celebramos Pedro e Paulo, na segunda leitura, escrita pelo próprio Paulo, ele mesmo testifica a sua grandiosidade, o seu grande status, a sua grande glória. Mesmo sem ele perceber, ele deixa essa glória, que o próprio Deus, o próprio Cristo deu a ele, porque o escolheu no caminho de Damasco. Ele demonstra isso para toda a igreja. E ele fica para nós como exemplo de fé, de uma maneira tal que ele vai dizer: "Olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Se Paulo puderam dizer, claro que Pedro não diretamente, mas Paulo diretamente, se Paulo pôde dizer diretamente: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo", como é que nós não podemos imitar esses homens, meus irmãos? Seria até uma blasfêmia. Veja o que Paulo vai dizer. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, depois 17 e 18 diz Paulo: "Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa." Ou seja, toda a igreja una, santa, católica e apostólica. "Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Por isso, São Paulo afirma que Deus fez de 2 povos um só. E não rejeitou o antigo povo, como dizia o meu amigo protestante. Não rejeitou a igreja, como dizia Lutero. Ao contrário, ele fez de 2 povos um só. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, como exemplo foi
o povo de Israel, que inúmeras e inúmeras vezes foram infiéis ao Senhor, mas o Senhor foi lá, né, e não revogou o seu chamado, foi lá e refez a aliança, e fez a aliança de novo, e fez de novo, e fez de novo. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor perdura de geração em geração. E aí, meus irmãos, São Paulo vai dizer de maneira extraordinária: ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Ou seja, quem é o leão que Paulo fala? Ele vai dizer, não o leão verdadeiro, mas aquele que quer usurpar, né, o lugar do verdadeiro leão. Ele vai dizer que Satanás é como que um leão que fica ao derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Paulo diz que ele foi liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí nós podemos dizer, junto com toda a igreja, ao celebrar Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo: a Cristo seja dada a glória pelo martírio de Paulo, pelo martírio de Pedro. A Ele, a Cristo, seja a glória, o poder, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você e que São Pedro e São Paulo, os colunas da maior de todas as igrejas, a mais bela, a que é exemplo de primazia, a Igreja de Roma, roguem por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você é católico, viva Cristo Rei, salve Maria, salve Roma. Amém.